Um dia, o Senhor Jesus, ele estava num lugar, e quando ele estava passando por esse lugar, ele pede aos seus discípulos assim, ó, vá comprar comida, vá até a aldeia mais próxima e traga comida. E nisso que ele fica ali sozinho, ele se depara com um poço, com uma mulher, e ele começa a falar com essa mulher. E essa mulher não percebe que é Jesus falando com ela. E no momento Jesus fala para ela, olha, me dá água. E ela diz assim, como é que eu vou te dar água? Você nem é da mesma linhagem minha, você nem faz parte da minha turma. Vou falar assim para você entender melhor. Como é que eu vou te dar água? Ele disse, olha, agora se eu te der da água que eu tenho, realmente você não pode me dar, mas essa água aí eu tomo e depois a gente tem sede de novo. Mas se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais vai sentir sede. E essa mulher falou, meu Deus, que doido é esse que está conversando comigo? Que água é essa? Então me dá um pouquinho dessa aí, que pelo menos eu não preciso mais trabalhar, nem venho mais aqui buscar água. Jesus falou, não estou falando dessa água que a gente bebe aqui. Eu estou falando do Espírito, da profundidade que você alcança com Deus, e que lá de dentro de você começa a jorrar de dentro de você. Jesus falou para ela, águas vivas. E ela falou, mas vem cá, como assim sai água? Então Jesus precisa ir mais fundo nessa mulher. E Jesus fala assim, então chama seu marido. E ela diz, mas não tenho marido. Ele falou, bem disseste. Já tiveste uns par dele lá, e o que tem ainda agora não é seu. Aquela mulher naquele momento tomou um susto. Ela disse, peraí, quem te falou isso aí? Quem contou tudo isso aí para você? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sei quem você é. Eu te conheço. E eu só mandei os discípulos ir à frente, porque eu preciso te mostrar, e preciso que você entenda a necessidade que Deus tem de fazer a gente jorrar de dentro de nós águas vivas. Porque essa água que ele estava dizendo é o Espírito Santo, é a presença dele que sai de dentro da gente. Mas existem dois tipos de pessoas dentro da igreja: os cavadores de poços e os cavadores de cisterna. Tem aqueles que chegam até a presença de Deus e cavam poços, e tem aqueles que chegam até a presença de Deus e cavam cisternas. Isso pode ser bispo, pastor, obreiro, apóstolo, membro, qualquer um de nós. Nesse momento eu não estou falando de títulos criados pelo homem. Eu estou falando do ser humano, homem, que diferente do que se preocupa com o título, às vezes não se preocupa com o que está dentro dele, dentro da alma dele, dentro da vida dele. Porque não adianta você ter um bom título, você ter um bom diploma e ser um péssimo profissional. Ou não? Sim ou não? Você já deve ter visto dizer assim, olha, não vai naquele doutor lá não, porque o cara é ruim. Mas ele estudou tanto quanto o outro. Ele teve a mesma oportunidade do outro. Ele frequentou a faculdade igual do outro. Tem um diploma na parede igual de outro. Mas o que difere um do outro? É que um médico cavou poço e o outro cavou cisterna. Um cavou poço e o outro cavou cisterna. E quando você está dentro da igreja,
Quando você é chamado por Deus e você começa nesse chamado, então Deus começa a olhar e observar o que você começa a fazer. Então Deus vai te dando, vai dando palavra, Deus vai usando pregador, Deus vai falando sobre o Espírito Santo, Deus vai falando sobre batismo, Deus vai falando de diversas áreas, para ver se você começa a cavar o seu poço. Mas para você entender, deixa eu te explicar, o que é poço? Poço é um buraco que você cava para encontrar o quê? Água. Mas para achar água, você precisa cavar até atingir os lençóis freáticos lá da terra, lá embaixo. Tem poço artesiano que a máquina cava, que chega a 100 metros de profundidade, lá embaixo, para encontrar, atravessa pedra, atravessa tudo que tem para baixo aí, para bater lá no lençol, e quando bate, que ele fura o lençol freático, jorra água lá dentro. Não é assim? Se eu cavar aqui, quebrar esse piso e começar a cavar aqui 1 metro, vou ter água? 2, 3, 4? Não. Para mim encontrar essa água, que tem. Eu não sei quanto ela está profunda aqui. Mas se eu começar a cavar, vai chegar um momento que, dentro dessa profundidade, que eu vou atingir o lençol freático e vai jorrar água. E ela vai, não importa o tanto quanto ela está lá embaixo, ela vai subir numa pressão que ela vai vir para cima. Porque você encontrou lá. Isso é poço. O que é cisterna, bispo? Cisterna já diz, ó, vem para captar o que é externo. Então cisterna é um buraco que você cava, né? E ali ele é raso, ou pode ser até de uma certa profundidade, mas ele não atingiu o lençol freático. Ele é simplesmente um buraco que está armazenando o quê? Água. Quando vier a seca, o que acontece com aquilo? Seca? Por que seca? Não tem água lá dentro? Seca porque não é poço. Porque não jorra constantemente. Não atingiu o lençol freático. Ele simplesmente tem um buraco ali que está armazenando a água da chuva, ou água da torneira, ou água que seja, mas chega, quando vier a seca, ele vai secar e vai servir simplesmente como um buraco ali, nada mais. Amém? Então a diferença do poço é que você encontra água na profundidade, e dentro dessa profundidade, quando você acha, ele jorra dessa água, ele não para, ninguém, só não sei que você tampar ele, se você não tampar, ele vai sempre ficar minando, vai jogando, porque você acertou lá, o lugar aonde ele faz jorrar aquela água o tempo todo. Você vê que um poço na época de chuva, ele tem mais água ainda. Na época de seca ele pode estar baixando, mas ele não mina, ele fica lá, ele fica brotando, porque ele está lá embaixo, ele está numa profundidade muito grande. Então nós temos duas classes de pessoas dentro da igreja. 2 tipos de pessoas que a palavra de Deus nos ensina. Aqueles que começaram a cavar seu poço e pararam na cisterna. Quantos estão me entendendo? Parar na cisterna quer dizer o quê? Deixa eu ver se você entendeu. Não chegou aonde ele tinha que chegar. Não chegou na profundidade que ele tinha que chegar. Estou me explicando bem? Não chegou, ele começou, ele veio com aquele gás, e isso pode ser qualquer um de nós. Pode ser um pastor, pode ser um obreiro, pode ser um membro, pode ser um bispo, pode ser um apóstolo, pode ser um músico, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer ser humano. Ele começa no gás, ele vem cavando poço, ele começa a cavar porque eu quero encontrar Deus, eu quero Deus, e ele vai cavando, mas as coisas vão começando a acontecer,
e ele vai se esquecendo de onde ele veio, e ele se esquece de onde Deus tirou, e ele começa a cansar. Ele começa a parar, ele começa a desanimar no meio do caminho, e se sente bem, porque a sequidão ainda não pegou ele. Então, por que ele se sente bem? Porque é uma cisterna que está cheia. Mas o que Jesus sempre está nos preparando? Cuidado, que mais cedo ou mais tarde, dias difíceis batem a nossa porta. Dias difíceis vão bater a nossa porta. E aí? O sol vai ser muito quente. As coisas vão ser difíceis. E a água vai secar. E aí que você vai lembrar aonde você parou. E você não tem a profundidade. Então, quando você precisa que o Espírito Santo jorre rios de águas vivas dentro de você, está seco. Então, essa sequidão, sabe o que começa a dizer? Começa a fazer a gente sentir sede. E essa sede que é o perigo. Porque ela tem duas vontades, essa sede. Essa sede, ou ela faz você descer até o fundo, ou ela faz você procurar qualquer coisa só para saciar a sua vontade. Então, o que nós temos hoje dentro da igreja de cristão sedento, o que nós temos hoje dentro da igreja de pastores sedentos, de bispos sedentos, de homens e mulheres sedentos de quê, bispo? Sedentos daquilo que Deus chamou você para receber, daquilo que Deus chamou você para ter, rios de águas vivas fluindo de dentro de você. Deus não chamou você para ser um cavador de cisterna. Deus chamou você para ser um cavador de poço, para atingir a profundidade com Ele, e lá de dentro sair de você rios de água viva. É por isso que você vê um dia, a pessoa está do seu lado, e ela está bem, está falando de Jesus, ela está com aquele gás, ela está com aquela vontade. Às vezes você vê a pessoa e diz assim: nossa, olha, eu creio em Deus, eu tenho a Bíblia. O cavador de cisterna, ele é igualzinho o cavador de poço. É quase raro você notar a diferença. O cavador de poço é igualzinho o cavador de cisterna. Ele vem para a igreja, ele dizima, ele oferta, ele ajuda, ele é boa pessoa, ele tem vontade de mudar, mas não tem profundidade o cavador de cisterna. Então, quando a sequidão vem, quando o problema vem, quando as lutas começam a vir, quando o mal começa a bater na sua porta, querendo voltar na sua vida, quando a velha natureza, quando a velha criança quer voltar, aquela que você matou no batismo, quer renascer dentro da sua vida, você não tem profundidade. Quando você começa a sentir sede, você vai caçar água, e você vai lembrar que você no meio do caminho parou, você desanimou, você deixou alguém desanimar você deixou alguém parar você deixou que um problema, que isso, que aquilo, fizesse com que você não continuasse chegar aonde Deus queria que você chegasse, que é lá no fundo do poço. Você imagina, quase 30 anos pregando a palavra. Sabe o que eu já vi? Eu já vi os dois tipos de pessoas, os cavadores de poços, e já vi os cavadores de cisterna. Já vi pessoas, por isso que às vezes a pessoa me pergunta assim: bispo, o senhor não se assusta? Não, eu não me assusto, não me fero com nada mais disso. Por quê? Porque eu já vi pessoas que cavaram poços profundos e que hoje estão lá no topo. Mas vi muita gente que cavaram cisternas e que quando precisaram dessas águas, se foram. Pessoas às vezes que eu amava. Pessoas que às vezes estavam do meu lado, pessoas às vezes que eu tinha uma amizade muito grande, pessoas às vezes que eu tinha um carinho. Sabe, às vezes, se você perguntar para o meu travesseiro quantas vezes eu chorei por pessoas que se foram da minha vida, não porque eu mandei elas embora, mas se foram porque a sequidão pegou ela, e ela não tinha profundidade com Deus, e não ficou na igreja, não ficou na presença, não ficou, ela se foi.
Se foi porque, sabe, o maior erro da pessoa, e a Bíblia diz isso, que nós temos dois erros. Primeiro, nós trocamos a glória por nada. Trocamos a glória por nada. Segundo erro, deixamos de buscar o manancial, ou seja, a profundidade com Deus, para cavar cisterna que não retém água, que não retém a presença. E no momento da sequidão, Deus diz assim, ó, se sente sozinho no caminho, porque me abandonou. Porque me deixou. Sabe por que a nossa casa não muda? Sabe por que as coisas não mudam? Não é porque Deus não quer. É porque as coisas são iguais para todos. A diferença é aonde está a sua vida. É aonde está você. Qual é o compromisso que você tem levado com Deus? Será que você não tem se tornado só aquela pessoa religiosa? Porque cavador de cisterna é o melhor religioso que existe. Ele está apto a tudo, menos a jorrar para fora rios de águas vivas. Rios que o Senhor disse que quando brotam de dentro de você, você nunca mais sente sede. O problema é que ninguém atinge os lençóis freáticos de Deus, a profundidade do poço, soprando, é cavando. Eu falei sobre cavar poços aqui sexta-feira, e ninguém atinge as coisas de Deus. Sabe como Deus disse que as coisas do reino é tomada por esforço, por violência, é tomada por sacrifício. A palavra, ela nos ensina que para que a gente chegue até o coração de Deus, a renúncia. Existe por aí, claro, evangelhos de caçadores de cisterna. Existe evangelho de quem cava cisterna, evangelho da graça, que é fácil, evangelho que não precisa isso, que não precisa aquilo, mas leia, aprenda a ler a palavra diz assim, meu povo sofre, não é porque o pastor ensina ou deixa de ensinar, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, e conhecimento se adquire quando você lê. Então se você acha às vezes que está faltando conhecimento, leia, aprenda, veja que tem coisas que se não há renúncia, não há encontro, não há profundidade. Se não há renúncia, não há mudança. Se não tem como deixar para trás, então não tem como ir para frente. Alcançar os lençóis freáticos de Deus, primeiro é se lembrar de onde Deus te tirou e ser grato a Ele. Os cavadores de cisterna têm um defeito dentro deles. São ingratos. Cavaram, e o mesmo alimento que Deus estava dando para o cavador de poço, estava dando para o cavador de cisterna também. Mas a diferença é que o cavador de cisterna parou ali. Por quê? Porque ele começou a se esquecer de onde Deus tirou ele. Ele começou a se esquecer do que Deus fez por ele. Então ele começa a achar que ele tem vida própria, que ele está satisfeito, que ele está bom, que aquilo que ele tem, olha, eu estou com Deus, isso ninguém tira de mim. Tudo bem. O problema é que quando a dificuldade bater, não tem raiz, não tem a profundidade lá embaixo. E aí, meu irmão, a sede bate, o desespero vem. Então você vê a pessoa voltando para trás. Você vê a pessoa que era para estar para frente, voltando. Deus colocou os olhos na gente aonde? Atrás ou na frente? Não entendi. Onde estão seus olhos? Está na frente? Cada vez que você ouve a palavra, Deus manda você recuar ou andar para frente? Deus manda você andar. Deus sempre está mandando você ir para frente. Por quê? Porque quanto mais você vai cavando o pocinho, quanto mais você vai mudando, quanto mais você vai, mais rápido você vai atingir o lençol freático.
mais rápido você vai atingir o coração de Deus, e daqui uns dias vai começar de dentro de você fluir o Espírito Santo. O Espírito Santo não flui no cavador de cisterna. Então a diferença é essa. Agora eu queria que você lesse comigo, para você entender. Tudo isso que eu estou te falando está lá no livro de Jeremias, capítulo 2. Capítulo 2. Quem já encontrou aí, diga amém. Jeremias capítulo 2. Coloque a sua mão aí sobre a palavra, diga: Senhor, continue usando essa palavra para falar comigo. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ela é uma bênção. E se é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Olha o que diz aí, diz assim, ó: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Quem estava falando com o profeta? Olha lá, diz assim, ó: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, do povo de Deus. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Olha que Deus estava falando. Deus falou para o profeta: olha, fala para o meu povo que eu lembro deles quando eles eram jovens, animados. Como é que é um jovem? Cheio de energia. Quando você começa com Deus, repara para você ver, energia é outra. O que tem de velho dentro da igreja, eu não estou falando de idade, eu estou falando do espírito que envelheceu. Por quê? Porque cavaram cisternas e o espírito está envelhecido. E olha o que Deus disse, ele disse assim, ó: eu lembro quando você era jovem, cheio de gás. Jovem não tem tempo ruim. Sabe o que é, né? Cansado. Deus falou: mas eu lembro quando você tinha gás. Eu lembro quando você era animado. Eu lembro quando você tinha disposição. Você sabe o que faz a gente perder a disposição? Sequidão. Você pode ser velho quanto for. Você pode ter a idade mais avançada. Mas se tem um espírito renovado dentro da sua vida, ninguém para você. Olha o que ele disse assim: me lembro quando você era jovem, do teu amor quando noiva. Sabe o que é amor de noiva? O que é amor de noiva? Quem já casou aí? Quem já foi noiva? O que é amor de noiva? Amor de noiva, meu irmão, é não ver a hora que acaba o casamento. Não é? Amor de noiva, sabe o que é amor de noiva? É amor que está disposto a se entregar. Vai se entregar. Amor de noiva, ela está passando um dia se produzindo, se arrumando. Amor de noiva é a pessoa que está dizendo assim, ó: pronto, só estou esperando o dia que você me tome. Não é assim? Que você casa, que o teu marido vai te assumir. E ele está dizendo: olha, eu lembro quando você tinha gás, quando o seu amor era puro, quando você amava, quando eu te chamei, é diferente. O teu amor era outro. Sabe por quê? O teu amor estava fazendo você cavar poço. O teu gás estava fazendo você descer a encontrar profundidade. Quantos estão me entendendo? Está difícil? Quer que eu pare e deixe um pouco para depois? Aí ele diz assim: olha, e de como me seguias no deserto, numa terra que não. Sabe o que ele disse? Ele diz assim, ó: tá vendo? Me seguia sem ter nada em troca. Me seguia porque me amava, porque tinha gás, porque tinha desejo. Olha que ele tá, olha, continua lá, vamos lá.
Olha o que ele diz mais, ele diz assim, ó. Então Israel era consagrado, está vendo? E eram as primícias de suas colheitas, e todos os que devoravam se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha só, ele diz, aqueles que se levantavam contra eles, o mal vinha. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo do primeiro amor. Daquele momento que você está querendo buscar, e você está buscando a conversão de verdade, que você não está por estar. Você já viu a garrafa de Coca-Cola? Quente. Você pega ela na prateleira e faz assim, ó. Quente. E abre. O que ela faz? Ela vai fazer, ó. Fala aí para quem está do seu lado. Você entendeu? Quando começa, eu faço, eu vou. Cavadores de cisterna. Continua aí. Quer que eu continue? Olha, ela diz aí assim, ó. Ouvi a palavra do Senhor, ó, casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulo eles mesmos. E sem perguntarem onde está o Senhor que fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra ermo, e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, a qual não morava homem. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o fruto, o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vos a contaminastes, e a minha herança fizeste. Deus falou, comecei a te introduzir numa terra boa, mas você está se contaminando com o que eu estou te dando. Eu te dou uma bênção que é para você crescer, mas você se contamina com ela. Eu abro uma porta para você trabalhar e você abandona a igreja. Você deixa Deus, você para de dizimar, para de ofertar. Deus abençoa e você para. Deus está te abençoando, não é para você parar, é para você ter mais força, é para você cavar mais poço, para chegar à profundidade aonde os lençóis freáticos façam jorrar o Espírito de dentro de você. Não é para você parar. O trabalho, as bênçãos que Deus te dá, não é para você, não é para você deixar contaminar a sua vida, não, é para você continuar e alcançar a profundidade de Deus. Deus não te abençoa para você desistir. O que Deus coloca na nossa vida não é para a gente olhar para trás, é pelo contrário, é para a gente se lembrar que Ele é o abençoador e a gente não pode se contaminar com aquilo. Por isso, que nada pode nos tirar do foco, que é atingir o coração de Deus. O meu trabalho, as minhas coisas, nada pode me tirar do foco, porque tudo que eu tenho depende do tanto quanto eu estou cavando essa cisterna. Você acha que no momento que você estiver passando problema no seu trabalho, problema de saúde, quando a tua casa estiver se caindo, é aí que você vai ver o tanto que você cavou a sua cisterna. É aí que você vai lembrar se você fez poço ou se você está só superficialmente. Sabe quantas pessoas eu já vi chegarem e voltarem para a igreja desesperado, dando cambalhota, querendo que Deus tirasse a dor dela porque ela tinha abandonado? Eu sou capaz de sair com você aqui agora, depois do culto, em pelo menos em 10 casas aqui agora, de pessoas que não têm mais condições e não voltam mais para a igreja, não porque não gostam, não porque estão indo em outra, porque secaram, pararam no meio do caminho, o trabalho desviou. Quem viu o rapaz falando aqui sexta-feira?
Quem viu? As coisas desviaram a atenção dele. E hoje, acabou. Essa noite o meu telefone tocou. Um casal se separando. Firme na casa de Deus, na presença de Deus, buscando a Deus, tudo lá certinho. Mas se esqueceram de onde Deus tirou. Agora eu vou lembrar uma coisa para você. O diabo nunca esquece de onde você saiu. Isso aqui é um bicho desgraçado, perdão pela expressão, que tem paciência, é o diabo. E ele diz assim, não tem problema. Só vou esperar para ver o que você vai fazer. Você está me queimando, né? Sexta-feira você vem para a igreja e queima, não tem problema. Vou ficar torradinho igual pão de forma na tostadeira, não tem problema não. Agora nós vamos ver quem vai comer quem. Se você me vence cavando poços, ou se eu te pego quando tua cisterna secar. Você sabe por que você vê muita gente fracassada? É porque quando o diabo vai dando corda. Vai. Ah, Satanás, que você não pode não. Ele está dizendo, realmente, enquanto você está cavando, não posso. Para de cavar. Para ver se a minha força não aumenta 7 vezes mais, como diz a palavra. E trago ainda mais 7 companheiros para fazer o estrago pior, como diz a Bíblia, do estado que estava. Faço pior, vou fazer ainda 7 vezes mais do que eu estava fazendo. Vai? Só que as pessoas não acham que é brincadeira. A gente tem visto hoje as pessoas achando que as coisas de Deus é brincadeira, não é brincadeira não. O diabo é real. E ele está olhando tanto que você está cavando a sua cisterna ou o seu poço. E Deus está falando, olha aí, ó. O que eu fiz para esse povo? O que eu fiz? O que Deus fez para nós? Para a gente se esquecer. Que Ele nos tirou do Egito, tirou. Muitos de nós saímos de um lugar que não tinha mais condição de estar. A gente estava perdido. Muitos de nós estávamos com a vida... Posso usar a expressão mesmo do português? Desgraçada, que não tinha mais nada. Muitos de nós estávamos à beira da morte. Muitos de nós já estávamos assim, ó, sendo espremidos pelo diabo igual piolho. Só que a gente, quando começa a melhorar um pouquinho, que a água, que você começa a sentir o alívio do Espírito, você começa a se esquecer da onde Deus tirou, e Satanás diz, está chegando a hora, mas Deus me mandou vir aqui hoje dizer para você, que Ele não te trouxe aqui para você ser cavador de cisterna, Ele te trouxe aqui para você cavar, e alcançar o coração dEle. Você alcançar o coração dele. Isso é que Deus quer. Continua, Paro. Continua, vamos lá, olha lá o que ele diz mais, ó. Qual versículo nós paramos? 7. Olha o que ele diz aí. 8. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal. Olha o que Deus está falando. Deus não está deixando ninguém de fora. Deus está falando, ó, pastores estão falando em nome do diabo, pessoas estão usando o meu nome para falar besteira. Olha o que Deus está dizendo, está aqui, ó, está lá, ó, os sacerdotes não disseram cadê o Deus vivo, os tratavam da lei, não conheceram, fazem lei sem saber quem Deus é, colocam jugo nas pessoas sem saber quem Deus é. Olha lá, ó. Conheceram os pastores, prevaricaram contra mim, os profetas profetizam a Baal e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Você sabe qual é a coisa que mais tem proveito na nossa vida? Você sabe qual é a base de tudo na nossa vida? É acertar o lençol freático de Deus. Aí você acerta tudo. Eu gosto muito de conversar assim, eu falo, gosto.
E aí você vai vendo. E a pessoa, não, porque eu faço, porque eu mato, porque eu... Eu falei, meu Deus. Como é que é? Não, porque eu faço, porque eu mato, porque não sei, porque eu arrebento mesmo, eu Vou perguntar de novo, como é que é? Não, porque eu faço, porque eu arrebento, porque eu mato, porque... Você é comigo, ria! Imagina se eu fosse assim. Eu também tenho vontade de ser. Tem hora que eu também tenho vontade de virar o giraia, você acha que não? Hã? Tem hora, meu amigo, que eu tenho vontade de consagrar o sapato santo e sair dando sapatada em todo mundo. Tem também. Eu sou gente também. Tem hora, meu irmão, que eu falo que o Senhor transforma o microfone numa espingarda, num 38. Tem hora que eu tenho. Hã? Não, eu sou ser humano. Eu sou ser humano, eu não estou falando de título. Comecei dizendo sobre isso, tá vendo? Eu não sou não, eu sou ser humano, como você. Como você, daqui a pouquinho, se eu tomar um leite quente ali, eu tenho que correr ali, como você no banheiro. Pastor! Você acha que pastor é o quê? Não, pastor é ser humano. Antes de qualquer coisa, chora, solta gases. É gente normal. Tem menos vontade como você. Tem hora que dá vontade de pegar assim, pega o pescocinho. Mas qual a diferença? A profundidade. A profundidade diz assim, perdoa. A profundidade diz assim, ora, não faça justiça com as suas mãos. A profundidade diz assim, só espera, confia, acredita. A profundidade diz assim, vai chegar a hora que Deus vai te honrar. É a profundidade. E a cisterna? Né? Ainda bem que seu Deca não está aí, que você ele vê, meu amigo. E a profundidade? Se bater num lado, dá o outro. Se bater num lado, dá o outro. Ela bate de um lado, dá do outro e fala, para não ficar devendo, bate mais de um lado. Mas a sequidão vai bater para o pastor, a sequidão vai bater para você, a sequidão vai bater para qualquer um de nós. Será que se eu dar um pulo aqui, voar aí eu machuco? Machuca ou não? Ô dona do pastor? Machuco? Então, sou gente também. Pois é. Então eu quero saber que eu sou pastor. Eu estou dizendo, eu quero saber. É que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Porque senão você, como eu disse no começo, um péssimo pastor. Senão você vai ser um péssimo membro. Você vai ser uma péssima ovelha, você vai ser um péssimo servo, você vai ser uma péssima pessoa. Por quê? Porque se você começa a ser ingrato com Deus, você começa a deixar aflorar suas próprias vontades. Quem está me entendendo? Olha que Deus continua dizendo lá, portanto ainda pleitai convosco, diz o Senhor, até os filhos dos vossos filhos pleitarei. Passai as terras do mar de Chipre, vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede, jamais sucedeu coisa semelhante. Está vendo o que Deus está dizendo? Deus falou, nunca vi coisa igual que está acontecendo. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que... Está vendo? Bicho, o senhor que está falando, não sou eu não. Hoje eu estou pregando para você, estou pregando para mim também. Eu já vi pessoas falar para mim assim, não, vem domingo para a igreja. Domingo, bispo, eu vou ficar com a minha família. E já vi no outro dia a pessoa chegar para mim e dizer assim, bispo, pelo amor de Deus, ora pela minha família. Ainda bem que eu sou profundidade.
Porque se eu não fosse profundidade, eu dizia assim, fica lá com eles. Olha como Deus é bom, né? Ainda bem que eu não sou Deus, já falei isso aqui. Ainda bem que eu sou pastor, Dana. Ainda bem que eu sou pastor, porque já imaginou se eu fosse Deus? Ah, se eu fosse Deus, eu falava assim, vai buscar lá agora. Raio. É. E às vezes a pessoa diz assim, não, sabe o que é o pastor que quer a igreja. Não, o pastor só tem uma função, mostrar o caminho para você chegar à profundidade. O pastor não chega na profundidade por você, não. Sabe o que o pastor faz? Tudo cerimônico. Batiza você, cerimônico, mas na verdade quem batiza é Deus. Te dá a santa ceia, o sangue e o corpo, mas quem na verdade faz é Deus. O pastor prega a palavra, mas quem convence aí dentro de você é Deus. Pastor é só mulinha levando o recado de Deus para você. Então quando você achar que é o pastor, pergunta para Deus. Pergunta para Ele. É que a falta de comunhão, muitas vezes Deus tem que usar o jumentinho, usar o pastorzinho, usar o oreiudozinho, para poder falar, para de cavar cisterna. Cisterna não alcança o lençol freático de Deus. Olha lá. Aí a pessoa diz, não, sabe o que é? Mas se o senhor orar agora, eu vou mudar. É como se eu fosse o culpado. Ou como se eu fosse resolver. Não. Um dia, vou encerrar aqui. Tinha mais um pedaço que eu queria ler, eu não sei se eu leio, não. Leio? Hã? Parece que descobriram aí quem é a mulher do Zap, viu? Agora você quer saber o nome dela? Quer saber o nome dela ou não? Quer saber? Quem quer saber? Levanta a mãozinha. Graças a Deus, igreja convertida é assim. Cada um cuida da sua vida. É ou não é? Não fica cuidando da vida dos outros. Você vai fazer o quê se você souber o nome da mulher? Não, bicho, vou ficar com raiva dela. Aí tu vai para o inferno e ela continua aí mandando zap para todo mundo. Não é? Você está entendendo? Nós somos um povo diferente. Um dia, um homem, eu vou contar essa história mais uma vez aqui. Ele chegou para mim, numa portinha que não tinha nem lugar para sentar. Nós sentamos em 2 cadeiras. E ele falou para mim, o senhor pode me ensinar a ser dizimista? Eu falei, claro. Até porque o pastor que não ensina o dízimo, ele está impedindo você de ser abençoado. E se você não dá o dízimo, você também não tem comunhão com Deus nenhuma. Porque não obedece a palavra, como é que vai, né? E aí está achando que é o pastor. Dízimo não tem nada a ver com o pastor, não. Dízimo é da Bíblia. Meu povo sofre porque falta conhecimento. Pergunta para Deus o que você acha que é o pastor. E aí ele falou para mim, senhor me ensina. Sentei com ele, falei, olha, o dízimo é assim, assim, assim. Fiz as contas. Ele falou, olha, eu não tenho muita leitura, não sei nem ler, sei escrever direito. O senhor pode me ajudar? Porque eu coloquei um propósito no coração. Aí ele me mostrou o envelope do dízimo. E era da época do senhor. Lá atrás, lá que o senhor era obreiro, lembra? Lá atrás. Ele falou assim, ó. O senhor lembra dessa portinha que eu estou falando? Da igrejinha, o senhor lembra? Que não tinha nada, só tinha as cadeirinhas nossas lá. E ele falou para mim, a partir de agora eu vou me tornar grande. Eu trabalho para os outros, mas não vou trabalhar mais não. Eu falei, Deus te abençoe. E ele fez um voto com Deus. Mas ele fez um voto com um coração tão sincero, que Deus colocou um homem dele, um homem na vida dele, que eu não vou falar o nome aqui, nem o nome da empresa, e colocou na vida dele uma pessoa que mudou a vida dele. Falou, ó, vou te dar um contrato, e para começar o contrato vai ser $500 mil. O homem não sabia nem ler nem escrever direito. E ele falou para mim, bispo, e agora, o que é que eu faço? O senhor pode me ajudar? Eu falei, posso. Ele falou, o senhor sabe fazer o serviço? Ele falou, sei. O resto Deus te abençoa, vai embora, toca o barco, pega logo. E ele pegou.
E isso ele estava começando na presença. Ele era o jovem, lembra do jovem? A noiva. Aquele que semeava e não ficava dependendo nada de Deus. Ele fazia as suas ofertas, dava o seu dízimo por amor. Ele não fazia nada em troca. Ele estava nesse nível, cavando poço. E aí fechou o trabalho. De início comprou umas 2 Kombi para levar os peão para lá para cá. E aí ele foi trabalhar lá num estado aí. Aí esse dinheiro ele ia pegar toda semana uma parte, 200 mil. Pagava os funcionários, pagava as coisas. E aí ele falou, como é que eu tiro o dízimo? Ele falou, faz assim, 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 você vai tirar o dízimo, Deus vai te abençoar. Ele recebeu o dinheiro, botou o dinheiro no bolso e veio vindo para casa. Subindo ali a rua da casa da Dona Mônica, tem uma padaria. Não tem? Não sei se existe ali ainda. Hã? Fechou, mas tinha ali, não tinha? E esse homem parou ali. Ali ele deixou tudo que ele pegou. Na cachaça. Tudo. Na outra semana, morreu um funcionário na obra, caiu, despencou da obra. Perdeu a obra. Que eu me lembro até hoje tentando se levantar. Mas a culpa é do pastor? Eu que não quero que ele se levante? Não. Está tentando se levantar. Mas por quê, bicho? Porque às vezes a pessoa pensa que Deus é brincadeira. Esses dias eu vi não sei nem que nome que eu dou para um camarada desse, dizendo assim, vocês tomem cuidado, hein? Tome cuidado, porque tem pastor roubando vocês. Eu não sei por que tanta preocupação. Por que não evangeliza? Vai ganhar alma. Por que não vai salvar as pessoas? Por que se preocupa tanto com o dinheiro seu? Não é nem do esforço dele. Na verdade é o diabo. Porque se viesse para cá eu ia dizer, vem para cá. Quantas vezes aqui, senhorinha vem, coloca o dízimo aqui no envelope do dízimo, coloca aqui 2 moedinhas, R$1, R$2. Vem ver aqui. Mas, nossa, está preocupando com R$2 que você ganha? Claro que não. Está preocupando com aquilo que você faz, porque o diabo sabe que se você descer no lençol freático, nunca mais ele vai tocar na sua vida. Ele sabe. Ó, continua. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor. Continua aí. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim um manancial de águas vivas. Está vendo? Olha o que ele falou. Você não está deixando qualquer coisa. Você está deixando um manancial de água? De água viva. E eu estou falando tudo isso para você. Né? Tem gente que pensa que o pastor, ele quer pegar a pessoa pela orelha e colocar lá. Não. Vontade era. Porque você sabe qual é a minha vontade? Vou te falar. Minha vontade é que quanto mais rápido você atingir o lençol freático de Deus, é um problema menos. Eu posso dar meu tempo para outro. Pronto, posso ir para outro. Pronto, eu posso ir para outro. Quem está me entendendo? E sabe o que é que vai acontecer? Quem atinge vai dizer, agora eu vou ajudar também. 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 O problema, você sabe o que é o problema? É que o pastor ele perde muito tempo com o cavador de cisterna. Que ele tem que falar, vem para a igreja. Não, sabe o que é? Hoje eu trabalhei, estou com dor na coluna. Não é que, estou com uma dor de cabeça. Aí vai no médico, o médico fala assim, não, rapaz, deu um negocinho aqui, sangue de Cristo tem poder, chama o bispo.
Ai, que vontade. Dá vontade de chegar lá no hospital e falar assim, hã? Ora, agora não. Pelo amor de Deus, bicho, ora, não. Tá vendo? Aí a mulher ali que acho que eu sou pai. Essa deve estar achando que eu sou o bicho, né? Sou não, é só exemplo. Quem está me entendendo? Às vezes a gente faz as coisas, a gente acaba fazendo tanta burrice. E quando percebe, as coisas já aconteceram na nossa vida de maneira que, para consertar, não adianta orar. A pessoa vem, pastor, pelo amor de Deus, ora para mudar aí. E Deus fala, calma filho, isso aí não vai mudar assim não, porque quem muda não é o pastor, sou eu. E às vezes isso aí vai levar um tempão. Um processo para mudar. E a pessoa diz assim, não, mas porque Deus não faz milagre. Deus faz milagre, mas não faz mágica. Esse é o problema. Imagina que se você deu uma escorregada e o tempo dele é 2 anos. Vamos só pôr assim para você ver. E aí você fica 2 anos. E o diabo fica na sua orelha. Está vendo? Ninguém gosta de você. Não, porque Deus não te escuta. E Deus está falando, é o processo, filhinho. É 2 anos. Porque, deixa eu te dar uma ideia, para você entender. Porque hoje, na verdade, nós estamos aprendendo. Amém? Quem está aprendendo hoje? Olha só. Imagina que eu viesse aqui agora e cortasse esse aqui. Se eu cortar, o seu Deca me mata, né? Mata? Não pode cortar não, seu Deca? Não? Vocês imaginam então? O que é que eu corto? Não? Então lá. Não corta então, né? Aí a mulher vai pensar que eu sou o bicho mesmo, porque é... Ó, imagina que você cortou isso aqui. Imagina que o pastor faz uma porcaria agora, pega o facão e ó, corta. E aí eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz, rapaz? Menti, roubei, adulterei. Você entendeu, né? Eu fiz. E agora? Aí eu olho para mim e diz assim, oh, graças a Deus, aquele doido do bispo falou que Deus é bravo, mas não aconteceu nada, não, estou inteirão. Mas eu começo a olhar e começo a dizer, poxa vida, olha o que eu fiz. Aí eu chamo aqui o Cris, falo, Cris, corre ali no... Como é o nome do mercado ali? No Carvalho, que já tem nome de madeira. Compra lá uns 10 super bondes para nós colar essa árvore aqui. É a maneira mais rápida de nós tentar arrumar isso aí. Funciona? Hã? Então você que é um cavador de cisterna? De poço? Me ajuda aí, o que eu faço para consertar essa porcaria que eu fiz? O que eu faço? Não, se arrepender? Eu estou arrependido. Conserta aí. Vai consertar? Não. Arrependido eu já estou procurando como consertar. O que eu faço para consertar? Não, pelo amor, fala isso. Eu não tenho tempo, eu preciso que seja agora. Fala aí. Não dá? Você está entendendo o porquê muitos não conseguem voltar para a presença de Deus? Consegue entender? É porque ele diz assim, não, mas eu quero agora, eu voltei, me arrependi. Olha a primeira palavra que a gente escuta, estou arrependido, eu também, mas aí, o que adianta o seu arrependimento? Agora, precisa tirar tudo, preparar a terra de novo, plantar a semente. E é aí que o diabo começa. Mas você era o cara, você era aquela pessoa, você não pode ficar aí. Então fala, quando o diabo falar isso para você, fala para ele, qual é a solução? Você vai ver que ele vai falar para você assim, desiste. Não, essa eu não quero. Me dá uma solução. Como que eu colo essa árvore que eu estraguei? Me fala aí. Porque ele também não tem.
A solução do diabo é a prática, é desiste, para, olha para trás, Deus não te quer, quando na verdade Deus está dizendo, continua, espera, que quando você chegar no tempo de novo, tua árvore começa a crescer, e você vai só lembrar de uma coisa, cuidado que cavador de cisterna faz porcaria, e aí vai se arrepender lá na frente, só que arrependimento não tira dor. Quantos estão me entendendo? É por isso que a gente tem que pensar bem. Eu te perdoo, mas o que vai resolver nisso? Eu tenho a consequência do que eu fiz. Deu para entender bem o exemplo? Ó, vamos lá. Cavaram cisternas rotas que não retêm água. Acaso é Israel escravo ou servo? Nascido em casa? Por que veio a ser presa? Olha o que Deus está dizendo. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, a terra deles fizeram uma desolação às suas cidades, estão queimadas e não há quem nela habite. Até os filhos de Menfins e Táfnis e pastaram alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu porque haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Está vendo? Olha o que Deus falou, Jeremias, fala para eles. Fala para eles. Será que tudo que você está passando não é porque você deixou Deus no meio do caminho? E sabe uma coisa muito triste, pelo menos para mim, vou dizer para você, uma coisa muito triste que eu vejo, é ter que continuar a caminhada, e às vezes deixar alguém para trás. E às vezes você quer ajudar aquela pessoa, e você fala, vem, vamos, e aquela pessoa diz assim, não, mas eu estou bem. Eu estou orando, no tempo de Deus. Salvação é individual. Essa é a melhor do diabo. Salvação é individual. Olha, não precisa ir na igreja, ora em casa. Essa é a melhor do diabo também. O diabo tem umas que é, né? Quem acredita que Deus existe? Quem que ele não fecha todas as portas e você deixa você orando em casa? Ó, nós não gastava, não tinha aluguel para pagar, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, seria suave. Agora pensa você como seria. Pensa na sua casa como se você seria um cavador de cisterna ou um cavador de poço. Pensa. Pensa como você seria lá. Pensa lá na sua casa se você seria um adorador ou não. Pensa lá. Pensa se lá na sua casa você ia ler a Bíblia como você lê na igreja. Pensa se lá na sua casa você ia ter esse momento que você tem com Deus como você tem na igreja. Pensa. Então Deus falou assim, não, vou continuar mantendo essa porta aberta. Porque ainda há muitos caçadores de poços que faltam atingir o lençol freático do meu coração. Agora, posso dizer uma coisa para você, para a gente encerrar aqui? Quando você atinge o coração de Deus, e você atinge, ele diz assim, ó, você vira um vulcão em erupção. A sua vida começa a transbordar da presença. Não é que você vai deixar de passar luta, não. As suas lutas começam a ser diferentes, porque você jorra o Espírito Santo.